Diáspora Spot, a alma portuguesa no mundo. O seu podcast da Diáspora Lusa começa agora. Bem-vindo ao Diáspora Spot, o podcast da Diáspora Lusa que dá voz aos portugueses espalhados pelo mundo. Procuramos saber como vivem as comunidades portuguesas e como é que os nossos imigrantes mantêm a ligação a Portugal e à cultura portuguesa. O nosso destino hoje é Berlim, na Alemanha, é lá que vive Carla Gago. Trabalha hoje na área da inclusão, mas licenciou-se em línguas, em inglês e alemão. Tem ainda um doutoramento, uma contextualização europeia de Fernando Pessoa. Viva, Carla! Boa tarde, boa noite, aqui já está escuro. É a primeira aluna Erasmus em Berlim. Estávamos em 1992. Porquê Berlim? Eu devo dizer que foi o João Barrento, nosso prémio Camões, que me trouxe para Berlim, porque ele propôs-me ser a primeira aluna Erasmus na FCSH, da área das germânicas, e propôs-me ir para Bruxelas, e eu falava francês perfeitamente, porque andei na escola francesa, e disse-lhe: professor, se fosse era para Berlim ou para Hamburgo, e não para Bruxelas. E ele no dia seguinte veio-me com a notícia que tinha contactado a Universidade de Humboldt e que os papéis estavam a correr e eu só precisava de assinar. E como tinha e tenho algum espírito aventureiro, falei lá em casa, os meus pais mostraram-se, sim, aprovaram a ideia, e assim foi, e vim para uma cidade que ainda estava muito caótica, ainda pouco Era tempo uma depois. Alemanha diferente daquela que é hoje. É uma Alemanha, Estávamos. portanto, estamos a falar de portanto, Berlim sempre foi algo muito, um contexto muito diferente na Alemanha. Berlim sempre foi, portanto, Berlim Ocidental tinha um estatuto muito diferente na República Federal da Alemanha, e a Berlim Oriental a mesma coisa, sendo que a capital da RDA. E para onde eu vim para uma área, portanto, a Universidade de Humboldt era a universidade da RDA, que estava em que estava em grandes reestruturações, exatamente por o muro ter caído, e então estavam os professores, a maior parte deles, a serem despedidos e entrar professores novos. Então era um caos total, e eles não sabiam muito bem o que fazer comigo, porque o meu curso era muito interdisciplinar, o meu curso na FCSH. Então eu frequentava os departamentos de História, de Filosofia, de Germânicas, de Anglística, e eles estavam extremamente confusos comigo e não havia papéis para mim, e era tudo muito engraçado. Havia histórias engraçadíssimas Alguma que possa e partilhar? uma muito engraçada foi eu ter tido no segundo semestre um seminário de História Medieval, portanto, no departamento de História, exatamente. Não percebiam como é que uma aluna que vinha de Germânicas ia parar ao departamento de História, e tive esse seminário com esse professor, e o professor desapareceu, o que era uma coisa normal naquela altura, porque havia, exatamente porque os contratos não eram renovados, ou muitos deles cessaram com antigos professores, e então, havendo uma situação de litígio ou outras situações, as pessoas não compareciam mais ao trabalho. Então creio que foi isso que aconteceu com esse professor, e eu fui à secretaria do Departamento de História e disse: mas eu frequentei este seminário e eu preciso de um comprovativo que não só frequentei o seminário, como tive um aproveitamento, aproveitamento na cadeira. E a secretária olhou para mim e disse-me: que nota é que quer? Porque eu escrevi aqui qualquer coisa à máquina. E então eu é que disse tudo, quer dizer, eu é que ditei que nota é que tive e que aproveitamento é que tive, era tudo, pronto, era um bocadinho assim, era muito caótico e muito imprevisto, e uma pessoa tinha que estar preparada para todos estes imprevistos, sim. E no meio desse espírito, como é que foi a adaptação e os desafios? Portanto, eu na altura vim só no início era só por um semestre, e depois porque o sistema, portanto, a estrutura da Universidade de Humboldt estava tão caótica que eu não consegui fazer todos os seminários que
precisava para o primeiro semestre e então pedi ao professor João Barrento para ficar mais um semestre, um segundo semestre, para conseguir concluir as cadeiras todas do ano e assim foi, e assim correu muito melhor. E, mas só fiquei um ano, não é? Fiquei até 93 e depois regressei a Lisboa. E quando voltei novamente a Berlim, já foi para entrar no mundo do trabalho, no meu primeiro emprego, que foi como intérprete numa firma de construção, que na altura era a Someg, e depois passei para a Engil. E foram, quer dizer, foram realidades diferentes. No primeiro ano eu vivi Berlim, vivi muito Berlim, e depois quando comecei a trabalhar, trabalhava muito e já era outra realidade. Mas durante esse primeiro ano, ah, posso contar que foi uma experiência muito enriquecedora a vários níveis, porque também foi eu devo dizer, portanto, se calhar fazer aqui uma contextualização, eu também fui estudar alemão, porque na altura era o mais exótico que havia em Lisboa, portanto não havia nem sinologia, nem nada do que existe hoje, e então alemão era o máximo que se poderia arranjar na altura, que já era muito. Portanto, nada mesmo na faculdade de letras eu tive 2 anos de russo, mas era em curso livre, por exemplo, e outras línguas que havia, não havia licenciaturas de de línguas eslavas, portanto, nem japonês, nem chinês, nem nada de outras coisas. E então, quando cheguei a Berlim, tive essa porta aberta para todo um universo do Bloco de Leste, de pessoas da Hungria, da República Eslováquia, e portanto, o muro tinha caído há pouco tempo e de repente eu tive contato com esse mundo que nos era, quer dizer, não era nos era vedado, lhes era vedado a eles, não é? E foram muitas experiências muito engraçadas com pessoas que vinham ter comigo e que me diziam que tinham imensa curiosidade em conhecer alguém da Península Ibérica e que se podiam sentar comigo na cafetaria da universidade para eu lhes contar algumas Havia um coisas sobre desconhecimento, Portugal. havia um Exato, exato. desconhecimento. No desconhecimento deles, mas eu refletia e dizia: "Eu própria também não sei nada do teu país". Por exemplo, lembro também de um estudante de Laos que se veio sentar, eu nem sequer sabia que existia um país Da que se chamava Carolaus. Laos naquela altura, e então ele queria saber de mim, mas eu disse: "Eu não nem sequer sei, tenho que ir ver a enciclopédia de que país é que é". E este tipo de coisas, claro, foram, a nível cultural, muito enriquecedoras. E quando é que volta a segunda vez? Estávamos em que ano? Portanto, foi em 94, foi a 8 de agosto de 94 que vim para trabalhar, e aí já foi outra situação. Mas de Hã, qualquer das maneiras, nestas experiências, desafios, é porque chegamos, e sobretudo em 92, não é? Chega a uma Berlim, e pós a queda do muro de Berlim, são quatro anos, são 3 3, anos, sim, 3 anos. portanto, hum, e uma portuguesa ali, Desafios, enfim, alguns, portanto, alguns, mas todos relativamente engraçados. Se calhar o menos engraçado era algumas pessoas, portanto, em Berlim Oriental, não terem grande apreço por pessoas que vinham de uma cultura, católica, e então às vezes achavam que eu era extremamente conservadora ou que se tinha certas reações seria por vir de uma família católica. Portanto, alguns preconceitos que, que existiam na ex-RDA relativamente a países católicos. Mas isso até depois dava para algumas anedotas, porque pronto, era tu reages assim porque és muito católica, pronto, coisas assim, desse tipo, por eu reagir de alguma maneira e eles acharem que tinha que ver com o facto de eu ser católica.
porque exatamente não conheciam muito católicos e depois havia todos esses clichês atrás. Agora, outras coisas muito interessantes que havia era era uma grande liberdade que existia na cidade e uma grande abertura de espírito, muito cosmopolitismo, uma ideia de socialismo como realmente deveria acontecer, que não tinha que ver necessariamente com a Berlim Oriental ou a RDA, portanto, com essa ideia de socialismo que em muitos, quer dizer, na maior parte dos vetores falhou, mas realmente uma ideia que naqueles primeiros anos depois da queda do muro, que funcionou em Berlim. Então o que existia era uma pequena utopia do que realmente poderia ser o socialismo. Por exemplo, o facto de as pessoas não irem muitas vezes para discotecas ou para clubes, tudo o que existia era ilegal, mas numa legalidade de grupos de amigos, e então as coisas faziam-se em comunidade, era tudo comunidade, era passarmos numa rua, ouvirmos música num prédio, subirmos ao terceiro andar e entrarmos nas casas das pessoas. E depois levarmos uma garrafa de vinho, ou às vezes nem isso, às vezes nem levávamos nada e éramos sempre bem recebidos. E não se conhecia ninguém. Eu lembro-me que depois, por exemplo, o meu futuro marido fez uma festa de Natal e, eu conhecia alguns amigos, mas não conhecia toda a gente, e lembro-me depois de ir colocar o meu casaco no quarto de dormir dele, estava um par, quer dizer, um casal de namorados aos beijos e ao sarrafo. E eu assim, coisa tão estranha, eu não conheço estas pessoas, mas pronto, podem ser. E então foi-lhe dizer: olha, então o casal, na tua cama, quem é que são? Eu não faço ideia. Sim, mas tu não conheces, estão pessoas que tu não conheces na tua cama. E a integração passou pela comunidade portuguesa ou quando chegou não havia, enfim, também chegou num contexto diferente, era Não, estudante universitária. não havia grandes portugueses em Berlim Oriental. Conheci uma amiga que, por acaso, era minha vizinha dos Oliveiros, de onde eu sou, em Lisboa. Somos quase porta com porta, uma coincidência incrível. E ela teve uma bolsa do Partido Comunista Português e por isso é que veio estudar para Berlim Oriental, mas era a única portuguesa na universidade. Havia brasileiros também com bolsas do Partido Comunista Brasileiro, portanto, toda esta comunidade, ou angolanos em Leipzig que havia, e moçambicanos também tinham que ver exatamente com acordos que havia com Angola e com Moçambique, e isso ainda estava em vigor, não é? Portanto, isso ainda, De ainda existia. fazia parte ali das coordenadas do pós-Berlim Oriental. Mas Ah, hoje já há uma comunidade. Não, hoje é totalmente diferente. Eu com essa amiga, por acaso, ela é socióloga e eu fiz em finais dos anos 90, com ela um estudo sobre a imigração portuguesa na Alemanha portanto, a imigração que houve portanto, deve saber, não é, foi nos anos 60 e 70, mas foi na Alemanha, na República Federal, não na República Democrática. Por isso, em Berlim Oriental, onde eu me movimentava, não havia praticamente portugueses nenhuns. Contavam-se pelos dedos. Só mais tarde, uns anos mais tarde, é que vim a conhecer algumas pessoas que tinham vindo com bolsas do Partido Comunista Português ou com bolsas. Eu, por exemplo, também, eu tive alemão no liceu e no 10º ano tivemos uma visita ao consulado da RDA e também me foi proposto uma bolsa para vir estudar para a RDA. Isso era, quer dizer, era normal. Bom, Era normal, esse tipo de candidaturas, não havia era muita gente que aceitasse, não é? Mas havia algumas, e então conhecia algumas nesse contexto, mas mais do que isso,
nessa altura, em meados dos anos 90, não havia em E Berlim hoje, Oriental. que descrição pode fazer, enfim, daquilo que percepciona sobre esta comunidade que vive em Berlim? Hoje é muito diferente, portanto, houve uma grande vaga em finais dos anos 90 para Berlim, porque Berlim, em circuitos de artistas, era conhecida por ser uma cidade muito interessante, hum, e muito barata, não é? Portanto, conjugava estes 2 elementos. E nessa altura havia imensos artistas a viver aqui, imensos, imensos. Alguns ficaram, por exemplo, a Filipa César ainda vive cá, mas outros foram-se embora depois quando as condições começaram a sim, as casas começaram as rendas começaram a encarecer, ou começou a ser difícil depois encontrar casa. Mas aí houve hum, sim, uma grande explosão de vinda de portugueses e depois, mais tarde, com a crise em Portugal, houve muita Da gente, Troika. por motivos profissionais também veio para cá, mas que alguns ficaram, outros foram-se embora. E Berlim, como é, mantém sempre uma grande a volatilidade de trânsito de pessoas, principalmente artistas, mas não só. Pessoas que querem experimentar viver em Berlim. E algumas ficam e outras não. Por exemplo, ainda conheci este fim de semana um rapaz que era para ir para a Austrália, só que depois veio visitar um amigo inglês que vivia em Berlim, gostou tanto da cidade e ficou. E as coisas são um bocadinho assim hoje em dia. Existem muitas pessoas que vêm, por exemplo, houve uma altura que vinham muitos arquitetos, houve uma grande crise, pelo que eu me apercebi em Portugal, as pessoas eram mal pagas e vieram há 10 anos muitas trabalhar para cá. Agora, Berlim, quer dizer, os portugueses é uma comunidade entre muitas, não é? Por exemplo, aqui no meu bairro, eu moro no bairro de Prenzlauer Berg, que era um bairro, onde viviam muitos artistas, no início dos anos 90, em Berlim Oriental, porque era também bastante barato, porque também era relativamente central, era perto do centro de Berlim Oriental, Então, mas não mas ainda com uma certa distância, de forma, a ter uma outra dinâmica. E, depois em 97, 98, quando se esclareceram as questões de propriedade e as casas foram renovadas, eram e são casas muito bonitas, com uma traça do final do século XVIII e início XIX, e então ficou a ser um dos bairros mais desejados de Berlim. Que isto, para quem não, quer dizer, os meus pais, a primeira vez que cá vieram, achavam, quando estavam em Berlim Oriental, estavam em Berlim Ocidental, quando estavam em Berlim Ocidental, estavam em Berlim Oriental, porque a ideia era, então, Berlim Ocidental é que é bonito, e é um bocadinho ao contrário, porque Berlim foi Oriental, a reconstrução, digamos no assim. finais dos anos 90, exatamente, estava muito mais bem recuperado do que Berlim Ocidental, Então, que, cujos edifícios dos anos 50 e 60 não eram propriamente muita qualidade, porque em Berlim Ocidental também havia, na altura, uma máfia de construção civil, né, para dizer as coisas como são. Ou seja, o meu bairro, que era um bairro onde as casas estavam, a fachada estava a cair, estavam a cair. O meu primeiro apartamento aqui neste bairro, o meu irmão, quando me veio visitar, quase tinha medo de entrar e sair do prédio e levar com um tijolo na cabeça, porque a fachada estava literalmente a cair. Neste momento é dos bairros mais cobiçados, e quando, por exemplo, a Bona se mudou para cá, quando a capital, passou a ser Berlim, e hum, todas as embaixadas passaram para cá, e na altura organizaram alguns bairros ao pé do rio, porque pensavam: "Aí é que vai ser, vamos construir aqui um novo bairro",
no Tiergarten ao pé do rio, porque vai ser para aqui que vêm os diplomatas e as pessoas que trabalham nas embaixadas, e as pessoas não quiseram ir para aí, quiseram ir para bairros com muito mais, personalidade e com mais Personalidade. história, e então de repente o meu bairro estava cheio de gente que vinha de Bona e que queriam vir para cá, e que vinham com dinheiro, e as rendas subiram muito nessa altura. E, hum, Acaba por ou ser um seja, mudou problema muito. de Sim, toda a Europa e das grandes exato, cidades. exato. E E no os meio bairros, sim, sim, diga. e no meio disso, como é que mantém e acabando por, nesta integração e neste melting pot, se permite a expressão, como é que se mantém, a identidade? O que é que mantém ainda da cultura portuguesa? Seja comida, festas ou já se sente alemã? Hã, não, alemã eu digo, eu alemã não me sinto, quando muito berlinense. Eu sou qualquer coisa Uma entre. filha da terra. Portanto, eu já vivo há mais tempo em Berlim do que vivi em Lisboa, não é? Eu foi com 7, 8 anos, portanto eu nasci no Porto e depois com 7, 8 anos fui para Lisboa e já vivo há mais tempo em Berlim do que vivi em Lisboa, então isto também afeta um bocadinho aqui, a nossa perspectiva. E, o que é que eu tenho de português? Quer dizer, há muitas coisas que quer dizer, para já, também as coisas mudaram a partir do momento em que tive filhas. E aí é a ideia do passar o testemunho e querer passar muito, da minha pegada cultural às minhas filhas. E falamos português em casa, obviamente, falamos português em casa. Eu fui muito consequente nisso, sempre a falar português e a ler a português e ter livros em português e ouvir música portuguesa e no 25 de Abril ouvir sempre Grândola Vila Morena e tradições de Natal e haver bacalhau à mesa e da Páscoa, que a Páscoa também é uma festa muito importante, porque a minha Porque família é no eu sei norte. que eu sei que acaba por haver aí um pequeno sítio onde vocês fazem compras e há comida portuguesa, mas como é que se mata? Faz-se bacalhau em casa, por exemplo? Eu tenho um grupo de, grandes amigas minhas, somos 6. Uma delas até é alemã, mas é portuguesa de coração porque cresceu em Braga, então temos muitas coisas em semelhança. Por exemplo, ela, por exemplo, faz-me um pudim. Tenho uma amiga alemã que é a pessoa E que faz eu um pudim que português. mais quer dizer, faz o melhor pudim que eu conheço, o do abade do como é que se chama? De brisco? Do Prisco, exatamente. Ela faz-me o Ou pudim de pudim? Prisco, do abade de Priscos. Por isso, é assim que se mantém, tendo amigas, e nós temos já um grupo há mais de, sei lá, 10, 15 anos e encontramo-nos não todos os meses, mas 2 em 2 meses e todas as vezes fazemos uma receita diferente e aprendemos com umas com as outras. Uma porque cresceu no Brasil e traz também receitas diferentes, a outra porque é alemã e viveu em Braga, a outra porque é da Madeira. E também é sempre uma boa maneira para falar sobre as diferenças culturais em Portugal, um país tão pequeno, mas também com tantas diferenças culturais. E então, essa é uma das formas. Outra forma é, quer dizer, eu tenho muita sorte aqui a minha rua, durante muito tempo era considerada a rua mais portuguesa de Berlim, porque tinha 2 cafés portugueses e um bar português. Então era andar para cima e para baixo quer dizer, tenho o melhor café português, Ouvia Bom Dia todos os dias. exato, exato, portanto, é lá que eu vou beber o meu café ao fim de semana, volta e meia encontro, se não amigos portugueses, encontro amigos alemães que têm contacto com Portugal, por isso está muito próximo, está muito próximo. Falava-me dos filhos que falam português. A Carla também já foi leitora no Instituto Camões.
Há interesse em aprender português também na Alemanha? Obviamente que se calhar por parte dos lusodescendentes, sim, filhos de pais portugueses, não é? Mas, ou pelo menos que um deles seja português, mas há interesse, há curiosidade, há vontade. Há muito interesse, em aprender português, há muito interesse pela literatura portuguesa e pela cultura portuguesa. Há muito interesse, também numa perspectiva mais alargada sobre, hum, países africanos de expressão portuguesa, pelo Brasil, obviamente. Hum, mas, no entanto, a Universidade Alemã também já está em crise há algum tempo e quem se ressente são as pequenas áreas, como os estudos portugueses cada vez mais estão englobados numa ideia de Ibéria e aí Perdem. as coisas não é que perca a identidade, não é, mas obviamente, é um outro contexto em que Portugal é um elemento da cultura ibérica, que é, obviamente, mas faz parte da evolução dos últimos anos da Universidade Alemã, que não é fantástica e também foi um dos motivos que não me fez, querer continuar, porque eu, por exemplo, na última universidade onde eu estive, eu estava a dar literatura espanhola e cultura espanhola, e não é que não seja interessante, mas não era a minha área de grande interesse. E é um bocadinho por aí, os alunos que estudam português, têm que estudar ou espanhol e francês e, não é que não haja interesse, mas o contexto em alemão já não é tão propício, já não apoia tanto os alunos como apoiava antes, e o Instituto de Camões também a mesma coisa, não é? Portanto, quando eu comecei no Instituto de Camões há 20 anos, a quantidade de leitorados e de leitorados com muita qualidade e com muito apoio. Portanto, eu quando comecei na Universidade de Rostock, eu era one woman show, eu trabalhava na universidade, dava literatura, cultura, língua e depois ainda fazia a dinâmica cultural na cidade. Convidei escritores como o José Arris Direitinho, o Água Lusa, depois em Leipzig, o Saramago, o Pedro, bem, uma série de pessoas, não só portuguesas, também o Pepe Tela, por exemplo, também esteve em Leipzig. E isso falta se calhar um bocadinho hoje, porque, a ênfase está noutros continentes ou noutras áreas, e é pena, mas sim, o português continua, mas não com a pujança que tinha há 20 ou há 25 anos atrás. Mas não tem que ver só com a questão, não tem que ver nada com a questão de português não ser desejado ou não ser, ou as pessoas não terem interesse. As pessoas têm muito interesse. Por exemplo, não é super normal eu dizer que fiz um doutoramento sobre Fernando Pessoa e as pessoas sabem quem é Fernando Pessoa aqui, não preciso sequer de explicar. As pessoas, se não conhecem muito a obra, conhecem pelo menos o nome e a relevância de Fernando Pessoa na literatura europeia. E, Mas porquê esse interesse, por pelo português e pela cultura portuguesa? Mesmo nessas universidades, o que é que motivava os estudantes a procurar, estas áreas? Enfim, se estivermos a falar, digo eu, não sei, numa França, há aqui algo mais, há uma maior proximidade, a Alemanha é um bocadinho mais distante. Havia razões muito diferentes, razões muito diferentes. Eu, por exemplo, tive uma aluna que disse que começou a frequentar as aulas de língua, as minhas aulas de língua, porque gostou muito do meu nome na porta. Achou que eu tinha um nome muito bonito, porque colocaram o meu nome completo, então na porta do departamento, e ela achou o nome e foi. Mas, tudo um pouco, a questão do português também ser algo exótico, num contexto alemão, ser O algo exótico. contrário, o inverso do que foi com a Carla. Sim, mas é verdade, o português é o exótico, não quero estudar espanhol, porque espanhol toda a gente faz, vou estudar português e vou conhecer este nicho, que pode ser muito mais interessante e realmente para muitos estudantes era e tinha um acompanhamento também
mais diferenciado. E, e quer dizer, por exemplo, também tive alunas que começaram a estudar, a tirar licenciatura hum, porque vinham de uma área de música e começaram com música brasileira e depois continuaram a licenciatura. Outras porque foram fazer o curso livre de português e depois gostaram tanto e começaram a licenciatura. São várias as Tens razões, mas são razões. sempre pessoas que os alunos portugueses são sempre pessoas muito interessantes, geralmente. E interessadas, suponho eu. Sim, 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 sim. Como é que define, e para si, Portugalidade? Ui, meu Deus, isso assim, meu Deus, isso é uma grande responsabilidade. Eu que conheci bem o Eduardo Lourenço, meu Deus, ele se me ouvisse agora aqui a falar o que é Portugalidade. Acho que é um bocadinho contraditório esta coisa de nós estarmos muito ligados à nossa origem, mas ao mesmo tempo também querermos querermos desligar um pouco e querermos entrar noutros circuitos, culturais e comparar e dizer que Portugal é tão pequeno, que é também, obviamente, mas que ao mesmo tempo também nos trouxe tanto, não é? Uma coisa que eu tenho experienciado muito nos últimos anos quer dizer, o português, e isso também era muito importante para os alunos de estudos portugueses. O português é uma ponte para uma série de, quer dizer, não estou a dizer nada de original, é uma ponte para hum, outras coordenadas, geográficas, culturais, não é? Brasil é um mundo, África, não é? E, e isso é um grande contraste com o alemão, porque o alemão não é uma língua universal como é o português, não é? E os alemães têm consciência disso. Têm consciência que, a nível, quer dizer, num contexto alemão-português é exótico, mas tem um peso no mundo que o alemão não tem. Ok. Por exemplo, a nível de investigação, por exemplo, eles sabem que publicar um artigo em alemão, quer dizer, é só para um circuito relativamente reduzido de E investigadores, enquanto fechado. publicar em português, vai ter muito mais leitores, não é? Estar fora mudou-lhe a forma como olha para Portugal hoje? Claro, mas isso sempre, não é? Uma pessoa está de fora, uma pessoa está de fora, sim, E sim, como era é que essa a mudou? ideia. Quer dizer, eu sempre fui muito ligada a visões de fora, não é? Eu comecei com a literatura francesa e depois passei para a literatura inglesa e alemã. E sempre me interessou essa visão de fora. Hum, Quer dizer, muda tudo, quer dizer, muda tudo, se não muda tudo, muda quase tudo o que é pôr as coisas em contexto e relativizar muita coisa, relativizar muita coisa, não é? E, se queremos falar em questões mais positivas, por exemplo, aquele velho bordão que em Portugal, que é: "Isto só acontece neste país". E é tão engraçado, porque se as pessoas tivessem consciência, o que é que acontece lá fora? Quer dizer, quando às vezes, quando me vinham com essa nos últimos anos, assim: "Mas tu já ouviste falar do escândalo do aeroporto de Berlim, que é resultado de mafiosices tais, que se isto acontecesse em Portugal, não se falaria de outra coisa no telejornal em Portugal durante 2 anos, pelo menos. Porque é um escândalo tão grande, um buraco tão grande, uma história tão inverosímil e, e as pessoas em Portugal acham que certas coisas só acontecem em Portugal, porque não existe essa comparação às vezes, não é? E só isso ajuda muito a pensarmos, nós não somos assim tão Tão maus, maus. não somos assim tão maus, nem tão incompetentes, nem tão pouco trabalhadores, nem tão mafiosos, nem tão... Obviamente temos os nossos problemas como todos os países têm, mas,
sei lá, por exemplo, ou então uma amiga minha que é jornalista no Público, eu às vezes passo-lhe informações ridículas, como o facto da Alemanha na Alemanha ainda se trabalhar com fax. Ainda se trabalham com faxes. Há coisas que só podem ser enviadas com faxes. E em Portugal ninguém acredita que ainda se trabalhe com fax, porque pensa isso é do século XX. E aqui na Alemanha, por exemplo, para fazer uma denúncia para o Tribunal de Menores, é preciso ser por fax, por exemplo. Por E o exemplo. que com esta experiência na Alemanha e com estes anos todos a viver em Berlim, o que é que e olhando nesta perspectiva para Portugal, se pudesse mudar alguma coisa, o que é que gostava de ver mudado? Para bem ou para mal? Em Portugal, Sim, daquilo que tem da sua experiência. bem, se há uma coisa que eu gostaria de ver mudada em Portugal seria, hum, mais consciência de de um sentido de democracia. Porque se isso acontece em Portugal, Portugal ainda é uma jovem democracia e, e falta uma certa educação cívica e falta uma certa educação do que é que significa responsabilidade democrática. Isso eu sinto mais na Alemanha, porque é uma democracia mais longa, obviamente. E, e creio que, por exemplo, no que está a acontecer agora em Portugal, com a ascensão de uma certa direita radical e extrema, passa por isso, por as pessoas não terem. Algumas pessoas, e quando eu digo pessoas, estou a falar de sistema de escola, de sistema educacional, de tradição democrática, porque não quer dizer, alguma coisa correu mal e é relativamente curto. Ou seja, não estando uma cultura democrática implementada a fundo, obviamente que estas coisas podem acontecer e é perigoso, e é perigoso. Isso põe-me triste. Sendo imigrante, sente que tem voz em Portugal? Hum, eu não me vejo muito como imigrante, eu vejo-me como co-cidadã europeia. Porque isso é uma questão interessante, porque eu nunca me vi como eu vim para cá estudar e não por razões económicas, nunca me vi assim, mas eu percebo o que quer dizer. Se eu tenho Eu não sinto essa diferença. Como eu pago impostos em Portugal, como eu estou muito em Portugal, voto em Portugal, portanto sinto que sim, tenho também tenho participação cívica, participo em alguns faço parte de algum ativismo feminista em Portugal, ou seja, sim, sinto que tenho voz, sim, sim, posso dizer que sim. Estava a falar também um bocadinho nesta questão, mas pronto, voltando em Portugal também nesta questão de votar, de que às vezes há alguns imigrantes que dizem que estão um bocadinho esquecidos e que enfim, que depois acabam por não ter representação, ou estando mais próximos daquilo que é a representação, no próprio país, e acompanha a atualidade portuguesa? Acredito que sim. Sim, acompanho, já acompanhei mais, agora nestes últimos tempos não tenho muita vontade de acompanhar por motivos óbvios das notícias às vezes não serem muito fantásticas, mas acompanho. E como? Acompanho, Hoje é mais fácil leio também. leio leio jornais, eu tenho também a sorte de ter amigos e amigas que são jornalistas e então vou estando ao corrente das coisas mais importantes, quer dizer, Hoje será mais fácil do que era em 92. muito mais, muito mais. Na altura, eu tinha que ir até Berlim Ocidental para comprar o Expresso e para comprar os jornais, mas ia comprar sempre os jornais e depois havia aqui a Biblioteca Ibero-Americana, que é fantástica, tem os jornais todos portugueses, por isso E não é acha não se não este podcast acaba por estar ligado à Diaspora Lusa, que uma plataforma de notícias para as comunidades. Acha que é suficiente, sim. também de
daquilo que a comunidade vai fazendo por esse mundo fora, que aquilo que fazem também chega cá? Talvez menos, talvez essa parte menos. Portanto, a nível académico sim, em Portugal, portanto, quando eu ia a congressos em Portugal, por exemplo, uma vez até fui convidada pelo Eduardo Lourenço para ir a um congresso sobre a pessoa, a Freud e Nietzsche, havia muito esse interesse e ele pediu-me para ir exatamente porque eu era uma sendo alguém que estava a trabalhar na Alemanha, ele queria que eu fosse apresentar uma outra perspectiva, não é? Isso a nível académico existe. Agora, se me fala de uma representatividade a outro nível, eu não isso eu sinto menos. Eu tenho uma amiga que está ligada às comunidades, a Luísa Semedo, em França, e eu sei que aí são mais ativos. Aqui na Alemanha não vejo tanta presença, existe alguma, mas não existe tanta presença das comunidades na Alemanha em Mas Portugal, é mais estes educação. órgãos de comunicação social, tal como o Diaspora Lusa, são ou podem ser Importantíssimos, importantes. importantíssimos, sem dúvida. Porquê? São importantíssimos exatamente para fazer essa ponte, não é? Para que seja mais visível, mesmo em Portugal, o que é que o que é a realidade da diáspora e qual é que é, hum, hum, sendo e a diáspora não é algo, uniforme, são realidades também muito diversas e e aí vejo menos. Por exemplo, eu lembro-me numa altura na altura, isto já foi, meu Deus, já foi há tanto tempo, quando era a RTP Internacional, e pensar, quer dizer, ninguém em Portugal via RTP Internacional e era tão interessante, era um programa super interessante. E, e eu pensar, eu só vejo RTP Internacional porque estou na Alemanha, porque em Portugal ninguém vê RTP Internacional. E estar exatamente a pensar nessa realidade, não há grande interesse. Porquê? Porque também ainda existe muita ideia de, os imigrantes que vão para fora são pessoas de um extrato social mais baixo e têm pouco para dizer ou têm menos voz. E hoje a realidade é totalmente diversa, não é? É outra. Pensa regressar a Portugal? Hum, Regressar totalmente, não sei, mas gostaria de passar mais tempo em Portugal. Gostaria de passar mais tempo em Portugal, se a realidade política não piorar significativamente, não é? Sim. Obrigada, Carla Gago, uma portuguesa Obrigada em eu Berlim. pela conversa. O Diaspora Spot regressa na próxima semana à procura da alma portuguesa no mundo, num novo